Irmãos, enquanto as crianças estão saindo com os nossos professores, só queria justificar a ausência da Cíntia, né? A Cíntia está em casa de molho com a Débora, que a Débora está com catapora agora, irmãos. Então é por isso que a Cíntia não está aqui comigo, né? E nem a Débora, só está eu e o Estevão, que saiu agora para representar a família. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos novamente. Estamos com os irmãos da Estiva também, da nossa congregação. Uma alegria muito grande poder compartilhar um trecho das Escrituras e logo mais a gente juntos como igreja ceiarmos, né? Cumprirmos uma ordenança da parte do Senhor juntos. Mas enquanto eu estava preparando essa mensagem, meus irmãos, eu estava pensando no prazer, no privilégio e na alegria que eu sinto em poder participar de mais uma ceia do Senhor com a Igreja de Cristo. Na verdade, para mim é um prazer, um privilégio, uma alegria muito grande poder ministrar a ceia do Senhor à Igreja de Cristo Jesus. Mas para nós, meus irmãos, não pode apenas, ao participarmos da ceia do Senhor, que vai ser no segundo momento do nosso culto a Deus, não pode apenas ser um sentimento de privilégio. Nós precisamos entender que há grandes responsabilidades também para aqueles que se assentam à mesa do Senhor e tomam do pão e do cálice, para lembrar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo e do privilégio para aquele que crê de estar no céu para sempre com Jesus. Há uma grande responsabilidade para o crente, porque todas as vezes que juntos, como igreja, nos assentamos à mesa do Senhor para ceiar, celebramos a vida. Eu não estou necessariamente falando o ato de respirar, mas estou falando da vida eterna dada por Cristo e em Cristo Jesus, àquele que crê. Então, de fato, é necessário a gente se sentir extremamente privilegiado de poder participar desse banquete, dessa ceia, dessa mesa. Mas eu queria que os irmãos pensassem na enorme responsabilidade que eu e você, como testemunhas do Senhor Jesus Cristo, nós temos ao fazer isso. Eu queria voltar com os irmãos lá nos dias de Jesus. Jesus, antes de ser preso, antes de ser levado ao Calvário, à cruz, ele passa um tempo um pouco mais próximos dos seus discípulos, um tempo um pouco mais afastado da multidão, dando continuidade àquele discipulado que Jesus já vinha fazendo com eles desde o primeiro dia que os conheceu, falando das boas novas, falando do reino dos céus, falando da necessidade de se evangelizar, de se levar a palavra àqueles que não conhecem a salvação. Mas também Jesus, nesses momentos, tinha a necessidade de recordar os seus apóstolos, os seus discípulos, quanto às promessas dadas por ele e por Deus na sua palavra. E quando nós vamos para a Bíblia, nos evangelhos, a gente vê os últimos momentos de Jesus ali, junto com esses homens, nós encontramos o momento da última ceia. A última ceia onde Jesus estava fisicamente, em corpo, entre os homens. E Jesus aproveita aqueles momentos, aquela noite, para ensinar grandes coisas a respeito do céu, a respeito do amor de Deus e do sacrifício que Deus havia enviado, que era Ele próprio, em favor daqueles pecadores. Eu queria que os irmãos pensassem em algo comigo aqui, por favor. E se hoje, assim como os discípulos daquela época, não imaginavam, por mais que Jesus falasse a eles, não imaginavam que seria a última ceia com Jesus. E se hoje for a sua última ceia? O último momento que você vai estar reunido como igreja para celebrar a vida que Jesus te deu. Faço uma pergunta um pouco mais que vai complementando. Você de fato compreendeu a mensagem da ceia?
a mensagem da salvação de Deus para você? É isso que nós vamos fazer um pouquinho mais nessa primeira parte do nosso culto. Para que depois, de forma cada vez mais conscientes, a gente cumpra então uma ordenança clara de Jesus nas Escrituras para aquele que crê. Convido os irmãos, por favor, a abrirem suas Bíblias em João capítulo 14, dos versos 5 a 14. João 14, dos versos de 5 a 14. Peço aos irmãos, por favor, que acompanhem comigo. Eu vou ler aqui aos irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm o visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mesmo assentados, vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai querido, eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra. Eu peço agora ao Senhor, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, Deus. Que o Senhor nos ajude, Deus, a compreender a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, Deus, para que a gente possa entender as áreas do nosso coração que precisam ser trabalhadas nessa noite. Traz clareza. Capacita a mim, Senhor Deus, na transmissão da Tua palavra. E que saiamos daqui, Senhor Deus, conhecendo e temendo mais ao Senhor. É em Teu nome que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, quando os irmãos, depois os irmãos podem fazer isso em casa, quando os irmãos vão lá para João capítulo 12, os irmãos vão ver que Jesus ele estava na cidade de Jerusalém para se reunir para a festa da Páscoa. Depois os irmãos podem ver lá, capítulo 12, capítulo 13, tem vários textos que citam essa chegada de Jesus à cidade de Jerusalém. E Jesus, como de costume, ele se reunia com os discípulos em vários momentos para comerem juntos. Mas especificamente a festa da Páscoa era algo culturalmente praticado pelos judeus como uma refeição única em todo o ano, onde eles sentavam juntos, ceiavam juntos e se lembravam da saída do povo lá do Egito, da libertação do povo lá dos egípcios, do povo de Israel, de tudo que Deus havia feito e também pensando ou esperando a vinda do Messias prometido. E Jesus, nesse momento aqui, ele decide reunir os seus discípulos, separa um local específico para que eles então juntos participassem da ceia da Páscoa. E nesse momento Jesus aproveita a oportunidade, irmãos, de relembrar a respeito de coisas que ele já havia ensinado aos seus discípulos ao longo dos 3 últimos anos. Se os irmãos conhecem um pouquinho, né,
do Evangelho de João aqui. Os irmãos sabem que um pouquinho antes, Jesus lava o pé dos discípulos, mostrando a necessidade daqueles homens de serem servos, mostrando que o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Mas principalmente, Jesus veio mostrar a necessidade de uma entrega total àquele que veio para nos servir como Cordeiro Imaculado de Deus. Aquele que veio para dar a sua vida em resgate do homem. Um pouquinho antes aqui, ainda no capítulo 13 aqui, nós vemos Jesus predizendo que entre os discípulos ali havia um traidor. Entre eles, um que se assentava ali, havia sido separado pelo próprio Deus para cumprir então o seu papel de entregar a Jesus e Jesus ser levado então como cordeiro até a cruz. Mostrando também, irmãos, toda a indignidade e a perversidade do coração humano, do coração do homem sem Deus. Jesus logo depois fala de que um dos seus servos, um dos seus filhos, o negaria, e o negaria 3 vezes, mostrando também a fragilidade do coração daquele que crê, que ainda que já tenha confessado Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, precisa lutar constantemente contra o seu próprio coração, contra os pecados que ainda o afligem. Mas antes desse momento, Jesus apresenta algo para os discípulos que os deixa perplexos em compreender o que o mestre estava querendo os ensinar. Observa comigo no livro de João, capítulo 13, versículo 33. Está aqui, irmãos. Jesus diz assim aos discípulos: meus filhinhos, eu vou estar com vocês apenas mais um pouco. Ué, para onde Jesus vai? Será que Jesus vai voltar para, Cesareia? Será que Jesus vai voltar a pregar lá para os samaritanos? Vai sair aqui de Jerusalém, da Judéia? Será que ele vai voltar lá e deixou alguém lá? Vai fazer alguma visita? Fortalecer alguns convertidos lá? Para onde Jesus vai? E Jesus continua dizendo assim, vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Imagine, irmãos, estamos há 3 anos andando com Jesus, Jesus fazendo várias promessas do reino dos céus, falando que a gente precisa entregar o nosso coração, aquele que crê vai para o céu, vai ver uma vida com ele, liberto dos seus pecados. Agora chega Jesus e diz assim, olha, eu não vou ficar com vocês por muito tempo, eu vou embora. Eu quero que os irmãos percebam, irmãos, o tamanho da fragilidade do coração desses homens. E os irmãos vão perceber agora com a nossa leitura aqui do capítulo 14, uma série de questionamentos daqueles que há 3 anos se assentavam com Jesus, celebrando a vinda do Messias, se preparando para o dia em que ele voltaria ao Pai, e que mais tarde voltaria para buscar a sua igreja, e que agora, diante de uma mensagem tão clara, não conseguem compreender a grandeza daquele momento. Depois dessa situação aqui apresentada por Jesus, nós vemos aqui uma série de questionamentos, então, vindos desses discípulos, por não compreenderem com exatidão aquilo que Jesus já estava ensinando. Os irmãos podem pensar, era crente meia boca, não estudava, não estava atento ao que Jesus estava dizendo. Estava sim, irmãos. Embora todos eles frágeis em alguma área, como nós, é necessário a gente identificar a naturalidade do coração do homem. E baseado nisso, eu gostaria de avaliar com os irmãos esse trecho tão importante inserido na última ceia do Senhor Jesus com os discípulos. E extrair desse texto 2 princípios para a nossa vida como crentes. Para que a gente possa, de fato ou definitivamente, entender
o grande presente que recebemos da salvação, o enorme privilégio e responsabilidade que temos de nos assentar para ceiar com a Igreja de Cristo Jesus. Primeiro princípio que eu quero extrair com os irmãos é o seguinte: a clara mensagem da salvação. Você já deve ter ouvido alguém dizer que lê a Bíblia, mas não consegue compreender nada do que ela diz. Os irmãos já devem ter ouvido isso em algum momento, né? Principalmente por aqueles que não entregaram a Jesus. É óbvio que é natural, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar naquele que crê, naquele que é salvo em Cristo Jesus. Então o próprio Espírito começa a dar entendimento. Se torna um pouco mais complicado a gente trabalhar com essa ideia quando aquele que diz que entregou o seu coração a Jesus lê a palavra de Deus e diz que não está entendendo nada. Mas enfim, encontramos pessoas com essa dificuldade. E também não é com muita dificuldade que encontramos crentes que falam isso. Porque talvez não conseguem compreender o Evangelho de forma completa e plena e a sua mensagem salvífica. Mas você já parou para pensar no porquê disso? Olhamos para essas pessoas que dizem tais frases e a gente pensa assim: como é que elas não conseguem compreender a mensagem do Evangelho? Irmãos, me ajudem rapidamente com frases bem curtinhas. Qual é a mensagem do Evangelho? Salvação. O que mais? Eu não posso sair daqui, né? Vida eterna. O que mais? Perdão de pecados. O que mais? Arrependimento genuíno. O que mais, irmãos? Oi? Não entendi, Elisângela. Justificação. O que mais? Obediência à palavra. Obediência ao chamado de Deus. O que mais? A graça de Deus vindo ao encontro dos homens. Aos pecadores que não mereciam absolutamente nada. Para os irmãos que estavam no GECOM essa semana, graça significa receber algo que eu não mereço. O que mais? Sacrifício de Jesus. O Cordeiro Imaculado, o Messias prometido lá atrás por Deus, veio, morreu na cruz, derramou e lavou com o seu sangue a vida de pecadores. Irmãos, há uma mensagem mais simples e clara do que essa? Mas nós temos uma enorme dificuldade, irmãos, de compreender e colocar em prática essa mensagem no dia a dia na nossa vida. E eu vou além disso, irmãos. A enorme dificuldade que nós temos de transmitir a uma outra pessoa essa mensagem tão simples e tão clara, apresentada por Jesus nas Escrituras e apresentada por Jesus a esses homens 3 anos. Sabemos que o Evangelho é simples. Sabemos que o Evangelho é claro, mas também nós sabemos que por meio da ação do Espírito Santo de Deus, como eu disse aos irmãos, que vem e ilumina a mente e o coração dos homens, para que eles então compreendam aquilo que foi escrito e tenham áreas da sua vida, do seu coração transformadas pelo Senhor Jesus. Mas Jesus está apresentando aqui a mensagem novamente clara e simples de salvação para aqueles homens que há 3 anos estavam participando ativamente do seu ministério. Jesus fala para eles novamente do céu. Observa comigo o versículo 6. Jesus diz assim para eles: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que mais que a mensagem diz? Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Mas eu não sei, os irmãos, eu tenho uma luta constante no meu coração de tentar chegar ao céu, mesmo homem convertido, pecador miserável, reconheço que Jesus me salvou, mas ainda luto no meu coração com a necessidade de me achar em alguns momentos merecedor desse céu. Ou de achar que eu tenho que fazer alguma coisa para conquistar esse céu. Ou embora eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e Salvador, e reconheço mesmo.
Em alguns momentos dá para caminhar sozinho na minha vida cristã, sem Jesus. Jesus ele só vai ser um apoio na hora que eu estiver precisando de alguma coisa. Mas Jesus deixa clara essa mensagem aí. Eu sou o caminho, não um caminho. Eu sou a verdade, não mais uma verdade. E eu sou a vida, não a vida fora de Jesus. E por mais que a gente tente, irmãos, nenhum de nós chegará ao céu por esforço próprio. Não adianta vir aqui para a igreja, não adianta você ser um bom religioso, não adianta você decorar a Bíblia. Eu estava conversando com alguém, eu não me lembro durante a semana, eu acho que foi o Fernando. Não, foi o Hanuti. Estava falando com o Hanuti falou que estava conversando com uma pessoa, a pessoa disse assim para ele: nossa, mas eu leio a Bíblia já 3 vezes, do começo ao fim. Irmãos, isso é importante, maravilhoso, mas não adianta ler a Bíblia do começo ao fim. Porque somente ler a palavra de Deus como mais um livro para adquirir um conhecimento meramente intelectual não conduz ninguém ao céu. O que leva o homem é reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Reconhecer que eu sou um miserável pecador, que sozinho eu estou perdido e morto nos meus pecados e delitos. E que se eu não me arrepender dos meus pecados, não tenho céu. Pastor não leva ninguém para o céu. Líder religioso algum não leva ninguém para o céu. Igreja católica, igreja evangélica, igreja não sei o quê, ninguém leva ao céu, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, esse texto, embora um texto muito conhecido por nós, esse texto é muito claro. Jesus ele fala de forma muito clara às pessoas que estavam ali com ele há 3 anos sentadas, e eu queria lembrar aos irmãos que nós não estamos falando aqui com ímpios. Jesus não está no momento de evangelismo. Está falando para crentes que decidiram esquecer que somente por meio dele que vai ao céu. Jesus está dizendo para eles que não há outro meio de chegar à presença de Deus que não seja por ele. Mas talvez as suas implicações sejam um pouco compreendidas pela maioria de nós, irmãos. Quem quer ir para o céu? Por favor, diz amém. Quem reconheceu Jesus como o único Salvador? Pastor, eu reconheço que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Diz amém. Quem é que reconhece Jesus como o Senhor absoluto do seu pensar, do seu falar e do seu agir? Fala amém. Quem é que vive assim todos os dias? Diz amém. Temos que voltar lá no começo, quando a gente foi evangelizado. E aquela mensagem tão simples e clara, que nos foi apresentada, não apenas o Jesus que nos salva do inferno, é aquele também que quer ser o único Senhor do nosso coração. Ele quer ser o Senhor do teu trabalho e do meu trabalho. Ele quer ser o Senhor da tua família, da tua casa, do teu problema. Ele quer ser o Senhor da tua alegria. Ele quer ser o Senhor da tua igreja. Ele quer ser o Senhor dos nossos relacionamentos aqui. Ele quer ser o Senhor do teu dinheiro, na verdade, de tudo que é dele. Jesus deixa claro que ninguém terá encontro nenhum com Deus. No caso do homem que ainda não entregou seu coração a Jesus, ninguém terá o céu como presente e recompensa. Ninguém será livre daquilo que o impede de ir a Deus. Estou falando de pecados, não é? Se não for por Jesus Cristo. E esse por meio de mim, irmãos, ele tem que estar associado ao reconhecimento humano da sua incapacidade de produzir para si mesmo salvação. Irmãos, nós já somos salvos. Você reconheceu Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida. Você confessou seus pecados. Você já é salvo. Mas há necessidade de vivenciar isso num processo chamado santificação diariamente. Irmãos, eu sei que os irmãos conhecem esses textos de cor,
mas faz-se necessário lembrar novamente os irmãos aqueles textos que tanto falaram ao nosso coração, que nos foi proposto quando nós fomos convidados a ceiar eternamente ao lado de Deus. Está aqui mais um desses textos. Romanos capítulo 3, dos versos de 10 a 14, diz assim: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há nenhum de nós que faça o bem. Não há nenhum sequer. Eu sei que você crê nisso. Se você não tivesse crido nisso, você não teria salvação. Você estaria aqui para adorar Jesus Cristo. Mas o desafio para nós é vivenciar aí essa verdade todos os dias, nos mantendo na condição de totalmente sujeitos e submissos àquele que é o único capaz de me dar vida. E vida em abundância. Essa expressão aqui, irmãos, esse texto, ele deve produzir para nós também o reconhecimento da nossa atual circunstância, da nossa atual condição de condenados, caso Jesus não tivesse vindo ao nosso encontro. Olha o que Romanos 3:23 fala, por favor. Todos pecaram e estão destituídos, entre parênteses, separados da glória de Deus. Não merecíamos estar aqui. Não merecíamos ouvir essa palavra mais uma vez. Irmãos, como é que a gente vai se achegar mais uma vez para nos reunir como igreja, como corpo de Cristo e ceiar, lembrar a morte, a ressurreição de Cristo, de que Jesus é o nosso único caminho, verdade e a vida, aquele que já nos deu a oportunidade de ir para sempre ao céu e voltará para nos buscar de qualquer maneira? Achando que em algum momento da nossa vida, onde a gente não está muito bem, a gente coloca Deus de castigo. Achando que dá para ser crente de sábado e domingo, e de segunda a sexta a gente tem que se adequar às pressões dessa vida. O caminho fica interrompido para você na quarta-feira, irmãos. Aquele caminho ao qual você foi chamado a passar, a trilhar, para que você desfrute daquilo que daqui a pouco nós vamos celebrar e vamos nos relembrar, vamos testemunhar. Quando a gente come do pão e bebe do cálice, estamos testemunhando para todo mundo: eu passei pelo caminho, e só há um caminho, Jesus Cristo. Essa é a mensagem simples, claríssima da salvação. A clareza que Cristo anunciava essa e outras verdades aqui para os discípulos, ela chama a nossa atenção pelo fato do pessoal não compreender muito bem. Queridos irmãos, nós precisamos compreender muito bem essas verdades que acabamos de falar aqui, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Para que você possa, então, de forma digna, qual 1 Coríntios nos ensina, possa participar da forma correta da mesa do Senhor. Esse banquete aqui, ele lembra sacrifício. Alguém morreu por você, para que amanhã lá no teu trabalho você minta em nome do teu patrão. Amém? Alguém morreu por você e por mim, para que hoje, depois que eu saia do meu culto, eu chegue na minha casa e acesse algum tipo de site imoral e continue saciando a carne, o meu coração. Alguém morreu por você para que você continue aí, frustrado, irado, indignado, procurando alguém para culpar da sua queda espiritual, da sua frieza. Essa mesa combate tudo isso que estamos falando aqui. Esse banquete nos lembra de sacrifício, mas nos lembra de morte e ressurreição de Cristo. Essa mesa aqui,
A mensagem dela é: creu, vai para o céu. Amém? Se você creu e reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, essa mesa aqui lembra você e a mim que nós não pertencemos a esse mundo, que nós não somos cidadãos desse mundo, embora estamos aqui temporariamente. Mas o meu rei é outro, o meu Senhor é outro, o meu alvo, o meu objetivo, o meu caminhar é outro. Já não sou mais eu que vivo, Cristo que vive em mim. E pode ser, meus irmãos, que para mim, pessoalmente, essa seja a última ceia. Ou pode ser que essa seja a nossa última ceia aqui, como igreja. Você está preparado para responder positivamente ao Senhor dessa mensagem e dessa ceia? Embora essa mensagem seja clara, também é uma outra verdade que esse texto nos mostra aqui, meus irmãos, que a gente pode extrair, que é, por favor, o Edson, que é a real... Perdão, é outro, Edson. Eu pulei. Mais um, Edson. Obrigado. Isso. Que é a real dificuldade do homem de compreender a mensagem clara e simples do Evangelho. Meu querido irmão, você não achou extremamente relevante, simples, o que nós acabamos de falar aqui? Só para os irmãos saberem o que estava escrito lá. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é... João 3,16, porque Deus amou o mundo. Todo mundo sabe a mensagem simples e clara do Evangelho. Quando a gente ouve isso, a gente pensa, puxa vida, pastor, que mensagem clara e simples. Mas para os discípulos era muita informação que eles não conseguiam processar com toda a compreensão deles. Observa comigo a pergunta de dois dos que estavam sentados ali com Jesus à mesa. Observem comigo a falta de entendimento deles. Versículo 5, por favor. Tomé vira para Jesus e diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Irmãos, como assim? Qual é mesmo a mensagem do Evangelho pregada por Jesus? Eu vim porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu preciso morrer, vou ao meu Pai e voltarei para vos buscá-lo. Aí ele chega aqui e diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como então nós podemos saber para onde ir? Irmãos, essa é uma pergunta, ou esse é um questionamento muito frequente na cabeça de vários crentes, que são quase que diariamente ensinados a respeito da mensagem simples do Evangelho, da mensagem simples que liberta, que transforma, e aí continuam ainda se debatendo e perguntando: Jesus, para onde é que eu devo ir? O que o Senhor quer da minha vida? O que te agrada? Jesus, eu devo ou não participar dessa festa? Jesus, eu devo ou não rir dessa piada? Jesus, eu devo ou não conversar com essa imoral? Jesus, o que o Senhor acha? Será que eu devo divorciar do meu marido? Será que, Jesus, não tem jeito de dar uma divorciada? O Senhor sabe. Eu queria relembrar aos irmãos que nós estamos tratando com pessoas que estão sentadas à mesa, que embora já tenham recebido claramente a mensagem de quem é Jesus, para onde ele foi e quando ele voltará, ou que voltará para nos buscar, continuam ainda andando na sua vida cristã, ceando, ouvindo dominicalmente, diariamente a mensagem, perguntando: ué, para onde que eu vou? O que eu devo fazer amanhã? A intenção de Tomé, a princípio, aqui é uma intenção boa. Havia uma verdadeira inquietação no coração desse homem nesse momento aqui.
E não apenas dele, mas dos outros discípulos que estavam ali à mesa. Ah, será que Jesus vai embora? Será que ele vai nos abandonar? Ah, o que nós vamos fazer se Jesus fizer isso? Se isso acontecer, para onde que a gente vai? A gente vai voltar para casa, para os nossos familiares? Afinal, a nossa vida está totalmente associada à mensagem da salvação pregada por esse homem. No coração de Tomé, ainda existia lá como homem uma certa dúvida. Bom, Jesus pode até ir para algum lugar que ainda eu não conheço, mas que pelo menos ele nos ensine como chegar lá. Se ele me ensinar como chegar lá, eu vou segui-lo onde ele for. Não é uma boa intenção? Com certeza o desejo de Tomé era estar junto com Jesus. Era estar junto com aquele que ele havia reconhecido como seu único Salvador. Mas ele não compreendia que Cristo estava falando que o seu tempo entre os homens estava chegando ao fim. E que Jesus ia cumprir toda a promessa feita por Deus ao homem. E esses homens que estavam sentados à mesa estavam tendo o privilégio de contemplar o cumprimento dessa promessa. Meu querido irmão, você vai ter nessa noite mais uma oportunidade de contemplar a mensagem da promessa da vinda do Filho de Deus para você. Na simbologia do pão e do cálice. Mais uma vez, nós somos convidados a nos sentar à mesa e testemunhar publicamente de que Jesus foi ao céu, disse para mim onde iria e prometeu que vai voltar a me buscar. Por isso eu como e bebo desse cálice, esperando ansiosamente que ele volte para me buscar. Me preparando tenazmente, intensamente, lutando contra os meus pecados, para que quando se cumprir essa promessa de volta, ele me encontre pronto. A cegueira e a falta de compreensão, meus irmãos. Às vezes as distrações do dia a dia, elas retiram de nós a mensagem da cruz. Quando eu vou trabalhar, meus irmãos, eu tenho que estar com a mensagem da cruz na cabeça. Quando os irmãos vão fazer algum tipo de negócio, se Jesus não estiver ali, nas tuas intenções e nas tuas motivações, quando estamos lá num bate-papo com a nossa esposa, com os nossos filhos sentados à mesa, falando de escola, de trabalho, de vida familiar, se Jesus, a mensagem da cruz, não for o centro daquela conversa, é uma coisa errada. Irmãos, nós aceitamos a mensagem da cruz, nós aceitamos sem problema nenhum o presente do céu, mas às vezes encontramos crentes que resistem no seu coração à ideia de viver de forma real e intensa a mensagem simples e clara do Evangelho. Negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e me siga. Confessam Jesus como Salvador, mas vivem ainda na esperança das coisas desse mundo. E talvez se encontram nessa noite aqui frustrados, desesperançados, em um processo de depressão, porque todas essas coisas retiram de nós a alegria da certeza do céu. Olha o que Felipe, depois de Tomé, pergunta para Jesus. Por favor, Edson. Senhor, nos mostra o Pai. Isso nos basta. Jesus tinha acabado de se apresentar como sendo o próprio Deus. Ele diz assim, eu e o Pai somos. Os irmãos já sabem esse texto.
Mas nesse texto ele tinha acabado de dizer que ele era o pai, ele e o pai, então estavam juntos. No versículo 7, por favor, Edson, ele diz assim, ó, se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Meus irmãos, estão observando a dificuldade de não apenas compreender, mas de guardar no nosso coração aquilo que nos foi ensinado? Eu vou falar por mim, não posso falar pelos irmãos. Mas eu tenho uma rapidez de ouvir a mensagem pregada aqui no domingo à noite, levantar e na porta da porta para fora esquecer pelo menos uma boa parte do que eu ouvi. Qual foi a mensagem de domingo? Qual o pecado que você confessou depois que você ouviu o Paulo pregando aqui? Qual foi a promessa que você fez para Deus? Por quem você orou? Qual foram as pessoas que você orou durante a sua semana? Qual foi a sua devocional de segunda-feira que Deus falou ao teu coração? Jesus tinha acabado de falar para esses homens. Quem vê o Pai vê a mim. Ou quem vê a mim está vendo ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Já agora vocês o tenham visto, porque o Pai está entre vocês na minha figura. E erramos por isso, irmãos. Porque nós não guardamos aquilo, ou no nosso coração, aquilo que nos é ensinado. Somos ensinados, aparentemente compreendemos, balançamos a cabeça quando o pastor Elcio está aqui pregando, quando algum irmão lê um trecho das Escrituras, ou quando a gente anota lá a nossa devocional, aquilo fala ao nosso coração, a gente balança a cabeça. Aparentemente compreendendo. Sendo penetrado por aquela palavra. Mas decidimos não colocar em prática tudo o que recebemos. E a grandeza da mensagem que liberta, que transforma e que nos mantém na esperança da volta de Jesus Cristo cai no esquecimento. Se a nossa condição de miseráveis, irmãos, miseráveis pecadores condenados, o precioso sangue de Cristo Jesus derramado em nosso favor e a certeza da volta iminente de Cristo Jesus para nos levar ao céu fosse algo bem presente na nossa mente, nós não estaríamos em dificuldade quanto ao participar ou não dessa ceia. Às vezes eu vejo um ou outro irmão, e cabe cada um dos irmãos avaliar o seu próprio coração. É o próprio Senhor Jesus que ensina isso por meio dos escritos de Paulo. Mas às vezes eu vejo um outro irmão sentando e eu fico pensando, por que não correu para tratar logo as áreas do seu coração, do seu pecado ou dos seus relacionamentos? Irmãos, por que mantemos pecado no nosso coração que nos impede de testemunhar mais uma vez publicamente que Jesus Cristo é o único caminho, verdade e a vida, Ele me salvou e eu espero ansiosamente aquilo que Ele me prometeu? O que vai roubar de mim, ou tem roubado de mim, esse privilégio? E eu tenho aceitado. Sabemos o que estamos fazendo aqui nessa noite. Se eu passar o microfone e perguntar por que os irmãos vieram fazer aqui, os irmãos vão saber responder. Nós sabemos o que cremos. Nós sabemos. Nós sabemos em quem cremos. Sabemos qual é a nossa esperança. Então o que te impede de participar dessa ceia? E Jesus rapidamente responde a Filipe. Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Irmãos, compreenderíamos que com essa mensagem também deveríamos anunciar a nossa esperança de vivermos eternamente com Cristo, porque nós o conhecemos. Se você entregou seu coração a Jesus, se você conhece e reconhece Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, você está convidado a participar dessa ceia.
Fora isso, irmãos, os discípulos eles deveriam ter prestado um pouco mais de atenção e guardado no coração a promessa que Deus havia feito para eles através de uma resposta a Pedro, minutos antes desse questionamento de Tomé e de Filipe. Olha só no capítulo 13, versículo 36b, Jesus diz o seguinte: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Eu creio no céu, mas está demorando muito, não está? Eu amo Jesus, é lógico que eu quero Jesus. Nossa, pastor, mas tem acontecido tanta coisa na minha vida que, olha, parece que Deus se esqueceu de mim, está demorando demais. Quantas vezes eu tenho certeza os irmãos pediram que Jesus voltasse, não porque a gente queria estar para sempre ao lado dele, mas porque os problemas iam bater na minha porta amanhã cedo. Quando falamos de ouvir, falamos em compreender, em crer e vivenciar cada promessa feita por Jesus para aquele que crê. Estou falando de crer, compreender, vivenciar e falar de cada ordem dada pelo Senhor Jesus. E com isso, meus irmãos, nós estaremos plenamente preparados para mais uma vez ceiarmos com a igreja de Cristo Jesus e prontos para que Cristo volte para nos buscar. Se você crê, então você está convidado a participar dessa ceia. Irmãos, Jesus estava aqui na sua última ceia, na sua última semana. Ele estava aqui tendo esse momento de comunhão com os seus discípulos, né, com os seus apóstolos. E diante de tantas coisas para acontecer, ainda havia grande maturidade espiritual da parte dos seus seguidores, quanto a simples e clara mensagem de salvação dada por Jesus. E como eu disse aos irmãos, agora nós estamos tendo mais uma vez a oportunidade de aprendermos sobre isso. E de colocarmos em prática agora mesmo aquilo que cremos e esperamos em Jesus Cristo. Antes de mais nada, nós vamos orar. Pedir a Deus discernimento. Não peça a Deus nem primeiro perdão de pecados. Porque se a gente não compreende o significado desse momento, a gente não compreende a grandeza dessa mensagem tão simples e tão clara do Evangelho. Se a gente não tem isso tão claro na nossa mente e no nosso coração, do que vai adiantar pedir perdão? Essa mensagem, ou esse pão, esse suco de uva, a gente sabe que não tem poder salvífico. Mas é uma ordem para aquele que crê. Para aquele que entende, para aquele que ouve e para aquele que obedece. Podemos pedir discernimento. Logo depois de discernimento, peça perdão a Deus. Perdão a Deus pela falta de interesse, pela falta de discernimento, pela falta de sabedoria, pelas nossas negligências quanto ao tratamento do nosso pecado, dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, porque eu tenho guardado tanto pecado, eu tenho me endurecido tanto, eu tenho me afastado do convívio com a igreja. Eu tenho me distanciado, eu tenho me distraído com as coisas desse mundo e eu tenho me esquecido de quem eu sou e de quem é Jesus. Peça a Deus que Deus inunde o teu coração com a esperança do céu. Podemos agora ceiar como igreja. Depois que a gente fizer tudo isso, a gente pode ceiar como igreja, compreendendo o porquê eu estou participando dessa mesa. Sou salvo e isso é uma ordem para os salvos. Então, baseado nisso, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e ter esse tempo só seu com Deus. Discernimento, perdão de pecados, renovo da esperança e da alegria do céu. Se você está entendendo o que eu estou anunciando nessa noite, peça a Deus por esses 3 tópicos.
Irmãos, nós podemos nos achegar diante de Deus com os nossos corações quebrantados, com os nossos corações contritos, desejosos de fato de cumprir uma ordenança da parte de Deus, desejando de fato anunciar a morte e a ressurreição de Cristo e a vida nova que Ele não me deu por meio do seu sangue. Não pode viver como morto. Esse momento aqui celebra a vida. O que você está fazendo agora diante do Senhor é celebrando a vida. E não o simples fato de acertar ou errar nesse momento, mas na expectativa de que estaremos para sempre no céu com Jesus. Qual o estado do seu coração agora nessa oração, irmão? O que você está ofertando a Deus nesse momento? Senhor, ouve a cada oração aqui nessa noite, Deus. E prepara cada coração para que possamos, Deus, com muita alegria, mesmo com um pesar diante dos nossos pecados, mas com muita alegria, porque encontramos em Ti perdão deles. E somos novamente, Deus, relembrados da alegria e da liberdade que o Senhor nos deu por meio do Teu Filho Jesus Cristo. É no nome santo de Jesus que eu oro, Deus, e agradeço ao Senhor por mais esse momento como igreja, cumprindo essa ordenança diante do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Nós vamos passar para a segunda parte do nosso tempo aqui junto, do nosso culto. Eu peço aos irmãos, por favor, que abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11.